Pensamento vive em você, a luz do meu reverso. Basta entrar, eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver. Basta entrar, eu me abri pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Outra vez. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando amisa auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada existe, trabalha, não condenes, constrói, se te aceita, como és, Deus te faz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo,
Segue, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceita, Deus te faz feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti. Amar e servir, cantar e sorrir. Então, aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. Bom dia pessoal, bom dia a todos que estão conosco nessa linda manhã de domingo. A Fraternidade Espírita Irmão Chico agradece de coração a todos que vêm ter conosco, doando energia, buscando conhecer mais o Evangelho de Jesus. E hoje nós temos o Telmo, com muita gratidão. E eu vou começar lendo um trechinho do livro Vigiai e Orai, do irmão José, é psicografia do Carlos Barcelli. Dependência afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é uma doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação contam-se aos milhares. Então, nós vamos todos unidos num só pensamento, num só coração, vibrando nessas energias maravilhosas que vêm do alto. Vamos nos conectar com o nosso Pai Celestial, com o nosso Pai que todo momento está do nosso lado e que nos enche de bênçãos a todo segundo. Só de abrir os olhos hoje já é um motivo de muita gratidão, porque nós temos 24 horas para fazer melhor que ontem, construir um amanhã melhor. Então, juntos e com muita gratidão, vamos estar conectados com Deus, com Jesus, que veio para abrir os nossos olhos, para nos direcionar, para nos guiar, para ser o nosso modelo e guia seguro. Também vamos nos conectar e agradecer a toda a espiritualidade responsável por esta Fraternidade Espírita Irmão Chico, que é nosso irmão Chico Xavier e toda a equipe que trabalha na seara, nos tratamentos espirituais, cirurgias espirituais e todas as tarefas que tem nessa seara bendita. A nossa gratidão imensa pela oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui, contando com tantos irmãos que também vêm participar conosco, presencial e virtualmente.
Nossa gratidão. E que os espíritos que participam aqui hoje conosco possam intuir nosso irmão Telmo a nos trazer esclarecimentos benéficos para a nossa vida. Gratidão mais uma vez. Te peço, Jesus, que esteja neste momento com todos nós, com nossos familiares, com os nomes que estão escritos na corrente de amor, nas redes da nossa página da internet. Todos aqueles, Senhor, que nos pedem prece, todos aqueles que neste momento sofrem nos dois planos de vida. Fique conosco, nos oriente e ampare para todo sempre, que assim seja. Thelmo, um abraço. Eu queria estar te abraçando presencial. Como não é possível, vai o meu abraço virtual aí. Você tem uma hora para falar para nós, querido? Fique à vontade. Obrigado, Cida. O desejo é recíproco a todos que estão aqui, nos encontrarmos, né, lá na nossa casinha espírita, em Souza, com todo carinho, com toda alegria, aquele ar diferente, gostoso. Então, sintam-se todos abraçados por Deus, nosso Pai, pelo Cristo, nosso irmão mais velho, pelo nosso anjo da guarda e toda a equipe dessa casa que está trabalhando hoje no propósito delivery. Estão presentes em nossos lares. Nós precisamos sempre lembrar disso. Essa nova modalidade, né, a virtual, ela tenta nos lembrar que Deus nos atende virtualmente. A gente muitas das vezes não percebe isso, né? O Cristo nos atende virtualmente. E a gente precisa lembrar dessa presença sempre deles, essa conexão. E a espiritualidade, amigos, a internet, todo esse arcabouço tecnológico que a gente tem recebido nos últimos anos, tudo converge para Deus. A gente precisa lembrar disso. Tudo que está acontecendo converge para que a gente se aproxime cada vez mais desse Pai de amor e bondade. Então, a gente precisa começar a entender a virtualidade, ou seja, desmaterializarmos. Desmaterializarmos. É uma alegria, um prazer estarmos aqui refletindo, e a gente precisa se sentir junto, apesar da distância. E isso nos faz refletir sobre os nossos entes queridos ou não queridos que desencarnaram. Eles também estão juntos, né? Não materialmente, mas sempre ligados a essa nossa corrente de pensamento positiva. Ou seja, estamos começando a entender que não há distância. Não há distância. Nós pensamos em alguém aqui agora, essa vibração, esse sentimento vai imediatamente até ele, e ele sente. Ele sente. Eu lembro, se não me engano, é no livro Voltei, que está tendo um velório lá, e eles estão falando, né, contando um caso, e esse caso fala de um terceiro, tá lá o morto, né, o corpo do morto, e a turma em volta batendo um papo. E nesse papo eles comentam sobre um terceiro que tinha desencarnado. E o irmão Jacó fica assustado quando o espírito desse aparece para tomar satisfação porque estavam falando dele. Né? Então, para a gente perceber que esse virtual, que a gente precisa aprender a conviver bem. Nós precisamos aprender bem, viver bem com essa questão virtual. Estamos todos unidos. Deus se faz presente. O Cristo se faz presente. Os nossos anjos da guarda, todos se fazem presente ao nosso derredor. E Paulo fala isso, né? Estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Testemunhas presentes em todas as suas gamas, todas as suas nuances, em todas as suas gramaturas. Os amigos, os ex-amigos, todos presentes.
né? Então, o virtual, a gente precisa começar a pensar nessa questão dele nos trazer essa reflexão sobre a desmaterialidade. Nós precisamos entender isso. Nós não somos matéria, né? Precisamos lembrar dessas coisas. Nós não somos matéria. Nós somos espíritos, e espíritos imortais. E falando em espíritos imortais, nós temos aqui uma reflexão hoje sobre a Confissão de Pedro. Na minha Bíblia, eu estou usando a João Ferreira de Almeida, a revista e corrigida. A minha versão, lá no capítulo 16 de Mateus, intitula-se, né, como a Confissão de Mateus. Perdão, a Confissão de Pedro. Amigos e amigas, os primeiros textos evangélicos não tinha versículo, não tinha capítulo, não tinha título. As primeiras versões não tinham nada disso. Essa conjuntura, essa agrupamento que a gente vê na Bíblia foi colocada quando houve a necessidade da impressão por Gutenberg, né? Então, isso começou nesse período. E a gente fica aqui preso, né? Capítulo, versículo. Pois é, a história, né, não começou dessa forma. Mas, para a nossa referência, para a nossa identificação, Mateus 16, de 13 a 18. Nós vamos ver que o evangelista fala para nós: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, os amigos sabem que eu gosto de estarmos sempre interagindo, então, por favor, todos nós fiquem à vontade para levantar a mão, para poder abrir a câmera, para falar. Nós estamos aqui para isso, para estudar e refletir, tá bom? Eu vou conduzindo aqui, mas fiquem super à vontade para perguntar a Cida, todo mundo pode parar à vontade para a gente refletir sobre isso. A pergunta é para nós. Para nós. Quem nós dissemos ser o Filho do Homem? O que nós dissemos? Quem é o Filho do Homem? E eles disseram, será que nós também dizemos isso? Uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, o Cristo nos pergunta: quem dizeis que eu sou? Olha que interessante a pergunta. O que nós dissemos que é Jesus? O que nós dissemos que é Jesus? Nós conhecemos esse Jesus? Nós conhecemos o Cristo? E aí Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjonas, porque tu não rejeitastes a carne, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Aqui ele fala um pouquinho da mediunidade, né? Foi o Pai, a espiritualidade, né? A providência, os nossos guias que revelaram isso a Pedro. Porque, pois, também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante a gente refletir nesse diálogo e nesse questionamento do Cristo. Amigos e amigas, Jesus, o Cristo, ele sempre critica as nossas pensamentos. Ele sempre critica os nossos saberes. O tempo todo, lendo o Evangelho, eu confesso a vocês que me sinto questionado por Jesus. O tempo todo. O Evangelho,
a doutrina dos espíritos sempre está nos perguntando, querendo saber de nós como nós enxergamos tudo que está à nossa frente. O que eu estou pensando, como eu estou pensando, como eu estou agindo, como eu estou enxergando o outro, como eu estou ouvindo, como estou falando, como estou caminhando. O Evangelho o tempo todo nos coloca na condição de críticos das nossas ações. Isso tem um grande motivo. Por que da criticidade? Por que precisamos ser críticos? Porque isso faz parte do processo de melhora. Eu só busco novos caminhos, só busco novas ações, novos pensamentos, quando eu avalio a conversa das pessoas que estão comigo, as ações das pessoas que estão comigo, que eu estou enxergando. Eu preciso observar. E isso o nosso queridíssimo professor Rivaio coloca lá na introdução do livro O que é o Espiritismo. Ele fala que a ciência espírita é uma ciência de observação. E quem observa, critica. Gente, a crítica aqui no sentido boa e má. Se é que tem crítica boa e má, mas tem a forma de criticar. Então, a crítica ela é fundamental para a melhoria do ser. Passou um cachorrinho aqui de blusinha, não passou? Passou um cachorrinho aqui. Eu preciso criticar isso. Lá na floresta, na selva, tem algum bichinho de blusinha? Tem? Os bichinhos necessitam usar blusinha lá na natureza? Deus, na providência, na sua grandeza, quando ele cria, ele já cria o animal com todos os recursos para não sentir frio, porque a blusinha a gente acha que é para o frio, né? E aí a gente está querendo ser melhor do que Deus, né? Arrumar um cobertor melhor do que ele criou. A gente precisa criticar. E aqui entendam a crítica da melhor forma possível. Nós, muitas das vezes, nos conduzimos sem criticar as nossas condutas, os nossos achismos. Nós precisamos fazer isso, gente, para um bom crescimento. Diga, Cida. Levantou a mão, querida? Sim, nessa questão de Deus ter, né? Ali, Deus dá o frio conforme o cobertor, vamos falar assim. Mas também Deus deixou o progresso, né? Nessa questão por exemplo, dos animais. Os animais têm tudo o que precisa, mesmo na passagem, na ansiosa solicitude pela nossa vida, lá fala que a gente não precisa preocupar com o que vamos comer, com o que vamos vestir, porque Deus nos dá aquilo que necessitamos. Mas o progresso também veio, e hoje os animais na selva, eles se comportam e dão conta de uma quantidade de coisa. Mas aqueles animaizinhos menores que estão vindo agora, porque está aparecendo animais, parece que feito até em laboratório, de tão sensível que é. Então, são diferentes. Eu acredito que isso tudo é o progresso, né? Mas, mesmo assim, Deus não desampara, porque se agora está mais difícil, vamos supor, o frio mais intenso, ou os animais não estão na floresta, os animais estão vindo para dentro da nossa casa, e às vezes é uma casa fria, uma casa gelada. Então, assim, o progresso acompanha a misericórdia de Deus, porque o progresso é dele também, né? Eu acredito que os tempos vão mudando, Telmo, e as coisas, a gente vai trabalhando a cabeça diferente, com os recursos que a gente tem agora.
Não sei se vocês concordam, eu penso assim. E os animais selvagens, eles têm como acolher. E os animais domésticos, a gente que tem o animal doméstico, Otelmo, a gente tem aquela proteção que está sentindo frio, tem que colocar uma roupinha. E eu sou protetor de animais, eu sou de uma ONG. Então, igual você falou da cachorrinha que passou aqui com a roupinha, eu já fui logo agarrando ela. Mas ela não quis ficar no meu colo, não. Ela queria ficar no colo da mãe dela. Então, os animais domésticos, eles têm essa necessidade de um carinho mais precioso. E os da floresta, eles têm a proteção deles, das mães, é diferente. Inegavelmente é diferente. Porque nós, como bem diz Jesus, a gente precisa olhar a natureza para ver a santificação. Nós, como bem diz André aqui, é uma boa sugestão, André, trocarmos a palavra crítica por questionamento, mas também, André, nós podemos usar as duas palavras e na nossa cabeça a gente fazer a separação, né? Não é a palavra, é a ideia da palavra. O progresso, gente, a gente precisa ver o progresso de Deus, não o nosso progresso. Porque se fosse necessário que os animais da floresta tivessem roupinha, a providência divina, não tenho dúvida que teria dado. Então, se lá não acontece o progresso nesse sentido que a gente faz, a gente precisa questionar se nós estamos nos comportando certo. A gente tira o animal, o cachorro, o gato, do seu habitat. Olha só, nós tiramos o cachorro, o gato do seu habitat natural. Levamos para ele para uma realidade não natural. E aí, para compensar o nosso equívoco, de tirar aquilo da natureza, vocês já viram, gente, um casulo de borboleta? Se o homem interferir na saída da borboleta do casulo, ela morre? Vocês sabiam disso? Se o homem interferir, se qualquer coisa interferir, ela morre. Por que ela morre? Porque o processo dela de virar uma borboleta precisa ser feito por ela. Então, a gente precisa... a gente acha que é progresso, tá? A gente acha que é o progresso, mas é o progresso equivocado. A gente se equivoca quando a gente tira alguém do seu habitat normal e leva para o outro e tenta cuidar dele. Eu lembro de um caso muito legal que trouxeram um índio para a cidade. Não sei se vocês conhecem esse caso, mas trouxeram um índio para a cidade e foram mostrar para ele. E aí eles estão passeando pela cidade e param num lugar para se alimentar e chega uma criança para pedir comida. E aí o índio começa a entregar as coisas para ele comer. Aí o pessoal começa a ficar sem graça. Aí ele olha e fala, mas o que está acontecendo? Por que essa criança está sem os pais, está sem alguém? Por que ela está pedindo comida? Por que ela está pedindo comida? Eu falei, não, é porque ela não tem pai, não tem casa. Eu falei, então vamos levar ela lá para casa. Vamos levar ela lá para casa. Não, mas a gente não pode fazer assim. Mas ela está com fome. Está sem abrigo. Vamos levar para casa para a gente cuidar dela. Consegue entender como que a gente, num tal progresso, a gente se torna equivocado? Porque não era para na nossa sociedade, amigos, ninguém passar fome. Seres humanos, perdão, espíritos encarnados. E muitas das vezes a gente compra uma ração de R$200 o quilo para um cachorro, mas não dá um prato de comida para os seres encarnados. E a gente chama isso de progresso. Aquela pessoa naquele carrão, 200 mil, 300 mil, e aquela pessoa passa por um outro ser humano, um mendigo, um pedinte, e não trata, mas está dentro do seu carro aquele cachorrinho que come ração de R$200.
Então, existe progresso? Claro que existe progresso. Mas também existe o progresso não bom. Existe o progresso equivocado. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, fala da virtude da nossa geração. Virtude da nossa geração. A nossa virtude é a inteligência. Mas essa inteligência gera um vício. Gera um vício. Qual que é o vício? A indiferença moral. Indiferença moral. É muito bacana e respeito demais ser um protetor dos animais. Mas eu não posso tratar um ser, um espírito que está no seu processo evolutivo, no reino animal, como um ser que está encarnado como homem. A prioridade é o ser reencarnado. A prioridade nossa. Porque se a gente soltar um cachorro, se a gente soltar um gato, na natureza, ele pode morrer e a providência divina vai cuidar dele melhor do que nós. Melhor do que nós. Agora, o nosso compromisso hoje é com o ser encarnado. E a gente sabe que no nosso processo evolutivo, nós podemos ter judiado de alguns animais lá atrás, e nessa a gente pode estar tentando resolver essas questões, mas nós não podemos deixar de ser protetor dos seres encarnados. Não podemos deixar de ser protetores dele. Quando Jesus nos questiona aqui, que dizem o homem que eu sou? Nós precisamos buscar as questões espirituais, conhecer o progresso dos animais e o nosso progresso. Amigos e amigas, quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, obrigado, Chico, ditado por Emmanuel, muito obrigado, Emmanuel, ele traz para a gente a luz sobre a criação divina. A luz sobre a criação divina. E muitas das vezes nós, lendo, sabendo, conduzimos ainda equivocadamente os nossos desejos diários. Quando Jesus fala que vai edificar a casa sobre Pedro, não é sobre a pessoa Pedro, é sobre o raciocínio, o entendimento. Porque para que a gente construa um santuário, a gente precisa de bases espirituais, respeito às leis divinas. Respeito às leis divinas. É natural o desencarne de todos os seres vivos. Todos os seres vivos deixarão a matéria. Deixarão a matéria. E todos eles precisam, sim, do cuidado, mas não do excesso, só do necessário. Precisa da ração, precisa da água, mas não precisa dormir na minha cama. Precisa da ração, precisa da água, mas não precisa que eu o trate como um neném. Porque aí a gente percebe que o equivocado é o ser encarnado, não é o animal. E muitas das vezes a gente entende esse processo porque muitos encarnados estão transferindo a sua afetividade para os animais e não para as pessoas. Se a gente gastasse o tanto que a gente gasta com um cachorrinho com uma pessoa, o mundo não teria mendigo. Viu, gente? Se a gente gastasse o que a gente gasta hoje com os pets, não teria mais gente passando fome no planeta Terra. Olha o tamanho do nosso equívoco, desequilíbrio. Aqui em Belo Horizonte tem uma loja chamada Pets. Enorme. É só para rico, viu? Só para rico.
Ração lá, 200, 300 reais. E as pessoas na rua catando papelão. Jesus vai construir a sua igreja, o seu templo, sobre esse ser? Ele vai construir? Nós temos condições de nos intitularmos cristãos? É a reflexão que é posta aqui. Engraçado, né? Eu preparei outro estudo, mas aí aparece um cachorrinho vestido na cena. Olha o nosso assunto, onde que foi? Excelente assunto. É a providência divina, fazendo com que a gente critique. Não estou criticando quem pôs, não estou criticando, não. Eu estou criticando o nosso raciocínio. Estou criticando a nossa postura de querer ser cristão, de querer ser espírita. E direcionar recursos em excesso, para onde não necessário se faz. Não necessário se faz. Nós precisamos abrigar em nosso lar pessoas. Pessoas. Nós estamos abrigando seres que estão no processo animal e que necessitam viver como animal. E a gente está humanizando esses bichos. Ou seja, nós estamos nos desumanizando, porque nós não estamos atendendo ao irmão necessitado. Gente, a gente trata um cachorro, um gato, melhor do que um primo, um sobrinho, um tio, uma vozinha, um vozinho. A gente tem muito mais carinho, a gente com cachorro, com gato, a gente não larga eles, mas a gente abandona. Não quer nem saber de fulano e beltrano. Consegue entender o nosso desvio de rota? Nosso desvio de rota. Então, quando a gente pensa que Jesus fala, edificarei, o Cristo só edifica sobre coisas boas. Boas no sentido de estar cumprindo a vontade de Deus. Não é isso que ele fala? Lá na passagem que está lá, Maria e os seus irmãos, eles avisam para Jesus, lá fora está sua mãe e seus irmãos. Aí Jesus olha para a plateia, para aqueles que estão ali dentro daquela casa e fala assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Olha que situação que a gente está. E muitas das vezes a gente acha que a nossa vontade é a vontade de Deus. A gente quer criar leis achando que são leis divinas. Não, eu devo cuidar desse jeito. A gente acha que isso é divino. Mas a gente passa por uma pessoa, por um parente. Quantos parentes a gente tem necessitados de uma ração? De um copo d'água? Quantos? E a gente desviando a água. Gente, tem água especial para cachorro e para gato. Muito mais cara do que a água para humano. Consegue entender? É gritante. É gritante a gente passar na frente daquelas lojas e as pessoas levando aquele monte, aqueles sacos de ração, mas não entregam marmitex. Consegue entender isso? É? Aqui nós temos algumas colocações, deixa eu ler aqui no chatzinho. Parece não, são animais feitos mesmo em laboratórios para atender nossa necessidade e beleza, porém muitas vezes vêm vulneráveis em relação à saúde. De novo, nós agindo a nosso bel prazer. As espinhas são às vezes muito mais para agradar nossos olhos que o bem-estar dos animais de fato. Desequilíbrio, diz a Cida, depois ela fala da fraternidade. Sempre acredito que temos que contribuir e ajudar onde Deus nos colocou. Eu não consigo ajudar todos os animais de rua, e nem todos os pedintes, mas eu consigo ajudar os que passam por mim pedindo em minha casa. Quando fazemos a diferença entre ajudar um e não o outro, essa seletividade nos torna ruim. Verdade seja dita, a carência é nossa. Sei que não contribuo para a nossa evolução da forma como deveria, mas é bem mais fácil lidar com os animais que com os humanos. É por isso que a gente reencarna, gente, é para viver com o humano. Eles são mais receptivos,
retributivos que nós humanos. Por isso, essa distorção de pensamento e atitude. Sou eu, Maiara, que estou no e-mail da fraternidade. Oi, Maiara, bom dia, querida. Diga, Maria Beatriz, provoquei aí? Muito, mexeu em feridas, viu, Thelmo? Porque eu estou envergonhada, porque eu tenho muito mais facilidade de conviver com a companhia do meu gatinho, Marechal, acho o nome dele lindo, do que passar as tardes com a minha mãe, com os mesmos assuntos, Mesmo carinho. assistindo Canção Nova, assistindo Datena. Eu tenho melhorado muito, eu tenho agradecido muito a espiritualidade amiga por isso, mas eu tenho muito mais facilidade de estar na companhia do Marechal. Ô, amiga, que bom, né? Que isso veio à tona. Que bom que isso veio à tona. O nosso encontro hoje é para isso. Por isso que passou um cachorrinho com uma roupinha, para a gente fazer essa crítica construtiva, viu, gente? Não estou jogando pedra em ninguém, não. Por favor, não é essa a ideia. A ideia é da gente olhar para a nossa caminhada e seja abraçada, viu, Beatriz? Com todo carinho. Com todo carinho, com toda a nossa amorosidade. Nós precisamos mudar as nossas relações. Nós precisamos nos colocar na condição de pessoas que o Cristo pode edificar em nós o seu reinado, de que a gente possa ser mais amoroso. Tenho certeza absoluta que a Maria Beatriz vai buscar essa mãezinha de outra forma. Ela vai olhar para o Marechal de outra forma. Ela vai avaliar essas relações. E nós estamos aqui para isso. O tempo todo, reencarnados, com o objetivo de nos melhorar. Então, as coisas são colocadas à nossa vista para que a gente critique. Leona é a cachorrinha, dorme comigo. Cida, tá vendo? Podia ter sido um galão, né? Uma pessoa, né? Um amigo, uma amiga, né? Dormindo com a Cida, né, gente? Mas quem tomou esse lugar? E vou te contar uma coisa para os amigos. Conheço relações em que a pessoa, né, ela, tendo dentro de casa os pets, né, elas, quando acontece de chegar um companheiro, uma companheira para esse novo relacionamento, o gato ou o cachorro dificulta a aproximação, a intimidade desse casal. Dificulta. Tá? Porque a casa não está preparada para receber, muitas das vezes, os humanos. A casa está muito mais preparada para receber um pet do que uma pessoa. E aí a gente pergunta, se o Cristo chegar na nossa casa para passar uma noite, onde é que nós vamos colocar ele para dormir? Vocês já pensaram nisso? Onde que nós vamos colocar um São Francisco de Assis na nossa casa? Uma Irmã Dulce? Onde que nós vamos colocar? Porque o nosso lar tem que estar preparado para receber os nossos irmãos. Os nossos irmãos. Diga, Andréia. Bom dia, pessoal. Bom dia, eu querida. fico escrevendo lá no chat, Thelmo, porque estou saindo agora do Covid e ainda estou com um pouquinho de dificuldade para falar por conta de tosse. Tá bom, amiga. Mas eu tenho pensado muito assim nessas questões que você está trazendo hoje, fico muito feliz. Eu queria até, era minha proposta em relação à fraternidade, um bate-papo em relação aos animais. E aí você está trazendo esse olhar hoje assim tão gostoso e tão reflexivo. Já citei aqui nas nossas reuniões, mas acho que você não participou.
eu estou num momento agora com um olhar muito voltado para os animais, sabe? Os animais abandonados, os animais que sofrem, mas uma reflexão de qual o nosso papel nesse processo aí de sofrimento deles, né? O que nos cabe de responsabilidade e o que nos cabe, desculpa, para minimizar isso aí. Ótimo. E aí, naquela tragédia, não na tragédia lá da Vale em Brumadinho, não, mas nas enchentes que tiveram recente, veiculou aí nos veículos de informação disseminou nos veículos de informação um videozinho de umas vacas sendo levadas na correnteza de forma desesperada para sobreviver, tentando agarrar as coisas e tal. E eu fiquei muito sofrida. E aí meu irmão comentou assim com ele, eu compreendo, que aí eu questionei até Deus. Eu pensei assim, bom, a gente sofreu os impactos da nossa ação, beleza, mas por que os animais? Até conversamos com o Vicente sobre isso. E aí o Vicente falou, tanta gente morrendo, você se apegou aos animais, né? E aí meu irmão falou assim, eu compreendo a sua angústia, mas por que os animais sofreram aquilo naquele momento? Porque nós, com a nossa ganância pelo material, né, levamos as pastagens até a beirada dos rios, e aí quando a enchente veio, os animais estavam ali próximos. Então, assim, aí eu estou nesse momento de reflexão em relação a esses animais, por exemplo, que são abandonados aqui na rua. Eu moro aqui no centro de Rio Manso. Porque é tipo assim, essas vacas lá, foi uma ação, elas sofreram uma ação nossa, né, de querer que as pastagens fossem tão próximas ao rio. Esses animais, eles são soltos aqui porque, de alguma forma, perderam a serventia, ou porque o dono do primeiro cachorro, da primeira cadela, não a castrou, e depois, quando veio aquele monte de filhote, ele não os quis e foi soltando. Então, muito assim, eu fico tentando fazer alguma coisa para amenizar a nossa própria ação, né? A ação, talvez não minha atual, mas num passado, e a ação de outros agora. Então, quando você fez inicialmente aquela pergunta, né? Quem é o Cristo? E a princípio eu corri no meu raciocínio para dizer filho de Deus. Tá, mas não deveria ser nosso irmão, porque quando eu coloco ele lá como filho de Deus, parece que só ele, né? E eu não sou, e eu Sim. não vou chegar lá, e eu não posso me esforçar, e eu não tenho que me esforçar, né? Então, assim, aí talvez os nossos excessos, concordo com você, eu nunca gosto do desequilíbrio. Quem dera se todos nós conseguíssemos ficar numa fase de homeostase, né? De equilibrada entre um lado e outro. Mas é a luta constante para vencer o desequilíbrio, mas para fazer a nossa parte, como diz a Maiara, onde quer que a gente esteja. E aí, André, lembrando do Haroldo, né? Quando ele conta lá o caso dele na cidade que ele foi trabalhar, que a irmã de caridade falou com ele, né? Floresça onde estiver. isso. Mas Então, assim, às vezes, de forma enganosa, a gente está tentando florescer, né? Vamos voltar a um raciocínio muito legal, que é o progresso do princípio inteligente. Né? Deus nos cria simples e ignorante, nós vamos passando pelos reinos. Nós passamos pelo mineral, aprendemos muita coisa, o magnetismo, né? Como nos mantermos unidos, as nossas células. Né? Nós passamos pelo vegetal, onde a gente começa a perceber as nossas primeiras relações, né? A respiração, a metamorfose, né? Tudo isso a gente começa a viver ali no vegetal. No animal, nós precisamos também aprender a suportar a dor para quando estivermos no reino hominal, a gente conseguir vivenciar as dores. Então, prestem atenção, amigos. Se os animais não passarem
pelas dores não é sofrimento, é dor, tá? Pela dor. Se não, eles não passarem pela dor, quando eles chegarem no reino hominal, eles não vão dar conta. Eles não vão dar conta. E eles só vão passar para o reino hominal quando eles já tiverem adquirido todas as competências de dor daquele reino, de vivências daquele reino. Consegue entender isso? Hein, Cida? Cida? Consegue entender isso? O animal, se ele não passar por todas as dores no reino animal, ele não passa para o reino hominal. Se ele não superar, não entender, não incorporar as dores, quando chegarmos à condição hominal, nós não vamos conseguir sobreviver. Então, nós precisamos entender que existe essa necessidade dos animais passarem por essas experiências, são experiências colocadas pelos benfeitores espirituais para o progresso deles. E tem hora que nós interferimos em demasia. Nós interferimos em demasia. Bem disse Andréia. Mas o nosso olhar tem que ser um olhar de que ali também tem um princípio inteligente se desenvolvendo. Desenvolvendo. E ele, nesse processo de desenvolvimento, ele vai conseguir passar para o estágio de hominal com mais competência. Então, nós estamos na questão dos animais, tá, gente? Na questão de nos construirmos, porque nós precisamos, a doutrina, o evangelho, ele deixa isso muito claro. Muito claro. A preocupação que nós precisamos ter com a nossa melhoria. A nossa melhoria. A pessoa mais importante, gente, vou trazer isso aqui para a gente refletir. A pessoa mais importante no mundo do Telmo é o Telmo. Não estou falando isso como uma questão egóica, não. Eu estou falando isso como uma questão de que eu direcione os meus esforços para a minha melhoria. E muitas das vezes a gente costuma direcionar os nossos esforços para o outro, esquecendo que eu preciso me construir como uma igreja, como um templo santo, frente às leis divinas, para que eu tenha sucesso na minha caminhada. Porque no nosso processo reencarnatório, nós combinamos de nos melhorar, de nos santificar, de nos purificar. Lembremos lá do Missionários da Luz, capítulo 12, que trata, lá tem um diálogo maravilhoso de Manassés com Silvério e com André Luiz, da nossa programação reencarnatória. Todas as situações, o roteiro da caminhada do Silvério foi feita para que o Silvério melhorasse. Ele teria, sim, que interagir com A, com B ou com C. Mas o propósito de todos nós aqui é nos tornarmos melhores. Nós precisamos lembrar disso. Então, é muito bonito a gente se dedicar a uma atividade, mas essa atividade, ela está me fazendo melhor? Eu sou um bom filho, eu sou uma boa esposa, um bom esposo, eu sou um bom vizinho, eu tenho uma relação sadia com Deus, eu tenho uma relação sadia com o Cristo, porque eu preciso dessas relações. Eu preciso me relacionar bem com os animais, mas nada em excesso. Equilíbrio, harmonia. Amigos e amigas, um leão levanta de manhã para comer. Ele precisa caçar. Ele precisa caçar. Aí a gente pega ele, coloca ele numa jaula e dá o bife pronto. E tudo aquilo que ele precisa desenvolver. E aí a gente vira e fala, não, é para preservar a natureza. Mas nós, antes, eliminamos a condição para que ele existisse, para que ele caminhasse. Nós ficamos preocupados com a Amazônia. Quem é que tem plantado árvores perto de casa, no seu quintal?
Porque quando a gente percebe a situação externa e ela nos comove, nós precisamos agir perto de nós. Está tendo uma guerra lá na Rússia contra a Ucrânia? Ótimo. Nós sabemos que todos os envolvidos lá necessitam passar por aquela guerra para a sua melhoria. Ah, Theo, mas eu tenho que ser insensível? Não. Eu tenho que olhar aquela situação e ver se as minhas relações não estão em guerra. Será que eu não estou em guerra com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meu esposo, com meu filho? Será que eu também não estou jogando bomba? Será que eu também não estou fuzilando? Nós precisamos trazer o que nós estamos vendo para nosso mundo íntimo, pessoal, as nossas relações. Porque senão, como que nós vamos edificar a nós e contribuir com o reino de Deus, se nós estamos desequilibrados? Nós precisamos nos equilibrar em todos. Alguém levantou a mão. Fica à vontade. Sebastião, desliga o áudio. Ah, sim, sim, sim. Sabe, gente? Então, o tema hoje era outro, mas o principal é o edificar. Edificar. Como eu estou me edificando? E o edificar, amigos e amigas, precisa, muitas das vezes, passar pelo desequilíbrio. Desequilíbrio. O ponteiro passa para lá e passa para cá. Eu preciso começar a conviver com os dois extremos. Tem uma lição no livro Renovando Atitudes, recomendo a leitura dos amigos, que ela fala dos opostos. Os opostos. Aí ele lá cita, ainda o Hamed cita, que Jesus tinha ao lado o mau ladrão e o bom ladrão, né? Então, aquela situação. E Jesus no meio, o equilíbrio, a referência. Então, o bom ladrão caminha para Jesus. O mau ladrão caminha para Jesus. Não é assim? Nós vamos nos extremos, mas voltamos ao Cristo, às leis divinas. Então, toda hora a gente faz isso. A gente quer sim ajudar. E, gente, essa semana foi muito engraçado, que eu estava numa lanchonete e chegou uma menina, né, pedindo comida. E aí eu fui até o caixa e falei, vou comprar 3 pão de queijo para você. Fui ao caixa, dei o dinheiro e o cara começou a rir do caixa, começou a rir de mim. Eu olhei para ele e falei, o que ele está rindo de mim, né? Assim, aí eu paguei, ele me deu a ficha, eu entreguei a ficha para ela. A menina olhou para a ficha, virou as costas e saiu. Foi pedir dinheiro para outros. Eu fiquei olhando para ela assim, e ele rindo do caixa. Eu olhei para, que você está rindo? Ela não aceita comida, ela só quer dinheiro. Ela não aceita comida. Aí eu sentei, assim, magoado. Falei assim, como que eu devo me comportar nesse momento? Eu devo dar o dinheiro ou não devo dar o dinheiro? Eu fiquei me questionando, me criticando. Porque aí já não é, a situação que é posta já não é para aquela pessoa, é para o Theo. Como eu devo me comportar? E aí eu fui refletindo. Uma das linhas que eu tentei traçar para me confortar foi que eu tive a boa vontade. Levantei, me senti tocado, né? Tentei ajudar. Todo esse processo, esse processo foi ótimo. Porque eu podia ter fingido que eu não estava ali, né? Não, eu me toquei, né? Como diz lá na passagem, né, do Bom Samaritano, de íntima compaixão, e fiz a minha parte. A outra parte não quis receber. Não quis receber. E aí, o que eu faço? Pacifico. O meu pêndulo tem que voltar ao Cristo. Né? Eu fui de bom coração, não fui recebido. Isso acontece, gente. E a gente tem que conviver bem com isso. A gente tem que conviver com os nossos opostos, para que a gente possa equilibrar-se e edificar-se. Porque tá tudo... Eu, com aquela moça lá, eu estou resolvido com ela. Estou resolvido. Se o problema dela era comida, ela perdeu a chance. Mas claramente não era. Ela estava usando aquilo para outra coisa. Aí a gente tem que fazer como Jesus. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E amigos e amigas, a gente precisa se perguntar isso. O que nós precisamos fazer para que a nossa luz brilhe dentro das
recomendações que o Cristo coloca para nós. Quais são? Porque aqui, nessa passagem, Jesus pergunta para ver se a gente está com o raciocínio ligado ao espiritual. A gente precisa, em todos os momentos, estar ligado ao espiritual. Porque se eu estou caminhando, se eu estou trabalhando, se eu estou em casa, se eu estou aposentado, essas minhas situações, elas são edificantes para Deus? E eu lembrei aqui agora da questão 132 do Livro dos Espíritos. Eu sempre volto nela, gente. Mas ela me dá norte. Eu sempre preciso voltar nela. Qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo da encarnação? Aí os benfeitores, quem são os benfeitores que respondem o Livro dos Espíritos? Essa perguntinha eu sempre faço também. Vamos relembrar. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Swedenborg, etc. Então, eu brinco, agora eu tenho brincado com isso, que o Livro dos Espíritos não é um livro humano. Não é um livro humano, é um livro espiritual. Então, nós precisamos, toda vez que a gente lê uma resposta, a gente precisa lembrar que quem está falando são esses grandes vultos, essas grandes inteligências que tiveram grandes ações, grandes atitudes quando estavam reencarnados. Então, eles perguntam qual o objetivo da encarnação. Aí eles respondem: a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição, a melhora, a santificação, a purificação. Mas lá na resposta tem um outro objetivo. Eles falam assim: há de nos colocar em condições de auxiliar na obra da criação. E é isso que eu queria trazer. Nós precisamos nos colocar na condição de trabalhadores de Deus. Aí é que entra a edificação. A edificação. E a edificação vai passar pelo mau ladrão e pelo bom ladrão. Sempre indo, passando pelo Cristo, sempre voltando, passando pelo Cristo. E aí a gente precisa trazer isso. O que quer... já aconteceu comigo, ainda fui xingada pelo pedinte. Ela disse que estava com fome. Você deu que, na sua concepção, matava a fome. Sim, Andréia. Aí a Andréia pergunta: o que queres que eu te faça? Né, entre aspas. Nesse caso, pode ser que ela quisesse dinheiro para coisas que não... E aí deveríamos ter dado dinheiro para aplacar a necessidade, seja qual for? Sempre tem essa dúvida. Eu também, Andréia. É complexo. Mas tem dia que o nosso coração fala: dá o dinheiro. Tem dia que o nosso coração fala: dá comida. Tá? Então a gente precisa ouvir a gente. Tá? A gente precisa se ouvir. Na hora, mande um zap mental para o nosso anjo da guarda, manda um zap para ele. Sabe? Falei assim: o que eu faço aqui? Me ajuda, porque eu não estou sabendo. Senhor, Jesus, o que eu faço? E aqui é muito bacana, né, nessa passagem, que Jesus fala: Pedro, não foi vós que dissestes que eu sou o Cristo, mas Deus que está lá no céu. Então, isso é interessante a gente pensar que a gente, na dúvida, tá, Andréia, tá, amigos? A gente precisa buscar resposta nas informações espirituais. Né? Então, eu sentei e fiz uma prece para ela. Um Pai Nosso. Fiz uma prece. Para que ela se tranquilizasse. E eu também, porque eu também fiquei muito incomodado. Eu precisava voltar. Né? Eu estava lá, né? Queria ser bonzinho e tudo, não consegui. Mas o que eu tinha ali para dar, já que eu não estava disposto a dar o dinheiro, é ofertar para ela uma prece. E nesse momento, nós poderíamos todos vibrar por essa irmã, né? Que ainda está necessitada dessa condição, e todos aqueles que a gente encontrar. Então, muitas das vezes, gente, o alimento que a gente vai dar para essa pessoa é uma prece. E aí a gente vai estar edificando o bom pensamento, o bom sentimento, e não abrigando, né, na nossa cachola, na nossa mente, coisas que não vão nos propiciar o equilíbrio. Porque a gente precisa fazer isso. Quando a gente tende para o lado negativo, para o lado da insatisfação, para o lado da culpa,
A gente precisa imediatamente voltar e se equilibrar nas propostas divinas, nos ensinamentos do Cristo. Nessa nossa tentativa de sermos cristãos, nessa tentativa de sermos espíritas, né? Porque é uma tentativa o dia inteiro nossa. O dia inteiro a gente fica, né, para lá e para cá, para lá e para cá, né, querendo ser assertivo, querendo ser um bom filho, querendo ser uma boa esposa, querendo ser um bom esposo, a gente quer isso, mas isso dá trabalho. Isso dá trabalho. E não tem outra forma, amigos, de vencer sem o trabalho. O progresso, ele vem com o trabalho. O progresso vem com o trabalho. A solução, o amor vem com o trabalho. Eu preciso ir de encontro ao outro. Nós todos necessitamos ir de encontro ao outro. Então, nós podemos hoje, nesse domingo, eleger uma pessoa que é muito querida a nós, ligar para ela. Ligar mesmo, viu, gente? Não é mandar zap, não. É ligar e escutar a voz da pessoa. Escutar a voz. Oi, fulano, como é que você está? Porque muitas das vezes o zap não mostra a vibração da voz. E a voz, muitas das vezes, nos conta como que aquela pessoa está intimamente. O jeito que ela dá um alô, o jeito que ela fala que está bem. A gente precisa trabalhar isso. Ou seja, nós precisamos nos aproximar das pessoas. O virtual é excelente, mas como nós estamos reencarnados, ainda necessitamos do contato físico, né? De dar um abraço na Cida, na Mara, no João, no Sebastião, na Andréia, na Maria, na Camila. Tem mais 9 aqui, né? Deixa eu ver se eu falo todo mundo. Na Bar, na Juraci, na Mara, na Maria Conceição, na Marta, na Nina, no Roberto, na Silésia. A gente precisa se procurar. Esse é o nosso grande objetivo. A gente procurar se aproximar dos corações que o Pai nos oferta. É essa a ideia do florir onde somos plantados. É essa a ideia do florir. O florir é alegrar aqueles que estão vendo a flor. As pessoas que me veem, que me enxergam. Eu preciso propor para elas ver a flor de Deus. Brilhe a vossa luz, brilhe a nossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, que nos deu a condição de levar a todos esses o carinho, o amor e a paz. Bacana? Mais alguma questão? Mais um protesto? Mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Senão nós vamos fazer a prece, né, Cida? Tranquilo, gente? Então vamos tranquilizar nosso coração, nossa mente. Eu vou mentalizar aquela companheira da lanchonete, que ela esteja em paz. Todas as melhores vibrações para ela, para nós, todos nós, nessas nossas provocações, que a gente acolha com carinho na nossa mente essas reflexões que o Cristo nos propõe. Quem dissemos nós que Ele é? Que a gente reserve um espaço no nosso lar para receber as pessoas, para receber o carinho, a atenção. Que a gente se pacifique, entenda a necessidade alheia, busque o abraço, o carinho, coloque à disposição o ouvido, as pernas, os braços, os olhos. Que a gente possa ser o bálsamo da caminhada alheia. Que a gente possa buscar no Cristo o bálsamo para a nossa caminhada. Senhor, gratidão pela essa imensidão desse universo que colocastes para o nosso caminhar espiritual. Te louvamos, Pai, pelo teu carinho, pelo teu amor. Que nós, aqui reunidos, Senhor, encarnados e desencarnados, possamos ter
o desejo constante de buscar o teu colo, o teu carinho. Que o nosso desejo seja, sim, de fazer a vossa vontade em todos os momentos. Gratidão, Pai, pelo Cristo, por nos reunir aqui para refletirmos sobre os seus ensinamentos. E queremos, Senhor, nos colocar à sua disposição para que vós edifique em nós a vossa igreja, o vosso lar. Gratidão, Pai, pela oportunidade da reencarnação e que a gente aproveite ao máximo cada minuto para que cheguemos no plano espiritual como um completista, como aquele que aproveitou 100% as oportunidades de fazer o bem, de secar as lágrimas. Gratidão, Pai, que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos. Obrigado, viu, gente? Abraço. Obrigada, abraço. Gratidão, gente. Foi uma manhã muito valorosa.